Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado. Estamos aqui para nós poder meditar, para que eu e você possamos meditar na palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus hoje, que nós vamos estar meditando, está em Gênesis 39, 20 e 21. Que vem nos falar sobre o que? Fortalecimento, sobre estarmos sendo fortalecidos, sobre estar sendo colocados sobre algo que vai nos forjar, que vai nos transformar, que todas as vezes que nós suportamos ou passamos pelos processos de Deus, nós alcançamos as nossas vitórias. Deus é maravilhoso e Ele faz como quer, quando quer, da maneira dele. E Ele não erra, porque Ele foi e Ele sempre será. Por que eu digo que Deus não erra? Porque quando nós distorcemos o que Ele faz, somos nós que erramos, não Ele, porque Ele não erra. O Senhor, Ele tem tudo nas tuas mãos, Ele tem o controle, Ele faz e Ele desfaz, e tudo acontece no tempo oportuno, e isso é o que o Senhor traz para a sua vida hoje. Ele traz esse direcionamento para que você venha se manter fortalecido e para que você venha se manter no propósito. Porque se você suportar o processo, você vai alcançar grandes vitórias. Porque grandes batalhas traz para nós grandes vitórias. Pequenas batalhas traz para nós migalhas e nós não queremos isso. Nós não queremos fugir das grandes batalhas porque nós queremos algo grande. Eu duvido que alguém fique aí a vida inteira batalhando ou fugindo das batalhas para conseguir apenas algumas migalhas. Porque se você tem esse problema, por favor, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, não aceite isso, porque o Senhor, Ele tem sempre o melhor para você. Então, dobre a sua oração, aumente o seu potencial, porque Deus tem algo muito maior para a sua vida e Ele vai fazer. Amém? Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Por que José foi jogado na prisão? José foi jogado na prisão injustamente. José foi colocado naquela prisão por algo que ele não fez, sem direito de defesa, sem direito de nada. Ele simplesmente foi colocado lá, pois estava em terra estranha, mas nunca aceitou que era escravo. Nunca deixou essa posição de escravo o dominar. Por quê? Ele nunca aceitou isso. José sempre fez o seu melhor para ter o seu reconhecimento como homem, como servo de Deus, como alguém que faz a diferença. Quando estava na casa de Potifar, assim que foi vendido pelos seus irmãos, e aquele medianita levou esse José até o Egito e o vendeu para Potifar. Potifar o colocou em sua casa e sua casa teve uma mudança radical, transformadora, porque a casa de José foi próspera em tudo. E quanto mais José administrava as coisas de Potifar, mais as coisas de Potifar eram prósperas. Os negócios, a casa, tudo. Até que
acontece o quê? O inimigo levanta a esposa de Potifar, querendo destruir com a vida de José. Mas José é um homem temente a Deus, era um homem que buscava servir a Deus independente de onde ele estava, porque não é o lugar, é a nossa posição, é o nosso posicionamento, é a nossa visão, é a nossa decisão que faz do lugar bom ou ruim. Não é o lugar independente. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida no deserto, Ele cuida à beira do ribeiro, Ele cuida, aleluias, na casa da viúva, Ele cuida, aleluia, em meio às tempestades, Ele cuida no meio do mar. Oh, aleluias, quão maravilhoso é esse Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor hoje está te dando esse direcionamento de fortalecimento para quê? Olha quanta bênção o Senhor está liberando aqui hoje. O Senhor, Ele está abrindo as janelas do céu e derramando, aleluias, grandes bênçãos. O Senhor, Ele também está fazendo aqui um reboliço santo. Por quê? Eu digo um reboliço santo, porque o Senhor, assim como Ele disse para Elias anunciar aquela, oh, aleluia, a abundância de viveres, o Senhor está agora da mesma maneira, profetizando através da minha boca que haverá abundância de viveres e você só precisa tomar posse. Você está julgando e não faça isso, porque aquele guarda acabou morrendo pisoteado pelo povo, porque ele disse que nem se Deus abrisse as janelas do céu, poderia haver, aleluias, o que o profeta estava falando. Pois eu aqui, na posição de profeta do Senhor, uso a autoridade que há no nome do Senhor Jesus e profetizo a abundância de viveres, pois o meu Deus não há nada impossível para Ele. E se Ele mandou dizer, debaixo da palavra dEle, tome posse dessa vitória. José suportou o processo. José não desistiu e por isso foi colocado como governador do Egito e salvou toda aquela, aleluias, toda aquela província e tantas outras que foram até José no tempo de escassez, no tempo em que o Senhor disse que ia haver 7 anos de fartura e 7 de escassez. Então o Senhor cuida. Basta você se posicionar, basta você suportar a forja, basta você suportar o processo da forja. O Senhor é martelo que esmiuça coração de pedra. O Senhor é martelo que faz qualquer situação se transformar em algo valioso. Então não se preocupe, descansa no Senhor. Creia tão somente que o Senhor já está fazendo. Aleluia! Estou sentindo a presença do Senhor falando comigo aqui. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E Ele manda te dizer que assim como o martelo que trabalha na forja de uma espada, se você passar pelo processo como José suportou e passou e foi honrado, você viverá grandes vitórias e essas vitórias estão perto, porque o Senhor tem visto tudo que você tem suportado, o Senhor tem visto todas as suas lutas, o Senhor tem visto o quanto você tem guerreado e Ele está do teu lado e Ele quer te dizer que Ele está no controle de tudo e tudo é dele,
Tudo é para a honra e glória do nome dele. E no nome de Jesus, o Senhor manda te dizer: tome posse, não permita que o processo te paralise. Suporte a forja, suporte o processo e o Senhor abrirá, aleluias, as portas e as janelas do céu para te honrar, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras, porque passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão e vão se cumprir, porque Ele é contigo, Ele é o dono de tudo. Para Ele não há fronteiras, não há barreiras, não há muros, não há mar que Ele não possa transpor. E se você tem confiado nele, não se preocupe, porque você vai passar por todos os processos e vai viver grandes vitórias, porque ele é contigo. Então tome posse dessa palavra. Não se esqueça jamais de que para viver o sobrenatural precisamos estar no centro da vontade do Senhor para passar por todos esses processos e receber a vitória. Aleluia, Jesus. Mesmo que as circunstâncias contrárias, aleluias, jamais significa que em Deus a nossa vida, muitas das vezes, aleluia, não vai passar por batalhas. Mesmo que nós estejamos com Deus, nós vamos sempre passar por batalhas. Sabe por quê? Porque um guerreiro, sem lutar, ele acaba deixando a sua espada de lado e ele não faz nada útil. E com a sua cabeça vazia, acaba olhando o que não é para ele olhar, acaba pegando o que não é para ele pegar e acaba pecando. Então, a ociosidade nos faz afastar do Senhor. A ociosidade nos traz problemas seríssimos e nós temos relatos dentro da Bíblia disso. Então, não faça isso. Esteja sempre batalhando, esteja sempre guerreando e não tenha, aleluia, Jesus, não peça para Deus tirar você da batalha, continue guerreando, porque o Senhor é quem deu a ordem para você marchar, o Senhor é quem deu a ordem para você se posicionar, então não saia daí, dessa posição, porque Deus é contigo, Ele está te dando a ordem. Continue lutando, suporte o processo, que Ele vai transformar esta situação em bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Ainda que enfrentamos momentos difíceis, saiba que nada foge do controle de Deus e que toda luta que enfrentamos nos forja para vivermos a plenitude do nosso propósito. A batalha de hoje está preparando para a vitória de amanhã. Não desista. Não desista. Deus é contigo. E a batalha de hoje é: se posicione, permaneça, fortaleça-se, busque no Deus Todo-Poderoso forças quando achar que não tem mais. Ele nos reveste, Ele nos renova, Ele nos fortalece, porque é dele a batalha e é dele a vitória, através da sua vida. E se você se posiciona, o Senhor te abençoa, o Senhor te honra e o Senhor faz infinitamente mais. Então não desista jamais e saiba que Deus é contigo. Suporte o processo. Mantenha a posição de guerreiro e você verá aonde você chegará. Vai valer a pena.
Faça como José, não desista, porque o Senhor está prestes a incomodar o rei para te chamar e te colocar como governador. Amém? Então, posse dessa palavra, Deus é contigo, você é mais que vencedor e a palavra dele não volta vazia. Tome posse dessa palavra. Não fique incrédulo. Não olhe a aparência de quem está falando. Apenas lembre-se de que é a palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz. E amém? Tome posse. Curta, comenta e compartilhe, porque alguém precisa ouvir essa palavra. Deite no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.